Muito bem, meninos e meninas, vamos iniciar mais um dia de estudos e agora nós vamos começar as aulas de quarta-feira pelo livro de Geografia, na página 83 até 85, com o conteúdo A Indústria. Você sabe o que é indústria? Indústria é a atividade econômica que transforma a matéria-prima de bens e produtos utilizáveis pelo ser humano. A matéria-prima utilizada na indústria são várias, não é? E são aquelas que são extraídos da natureza, como você viu no capítulo anterior de segunda-feira. Essas matérias-primas podem ter origem animal, vegetal ou mineral. Existem diversos tipos de indústria e hoje nós estudaremos sobre elas. Vamos estudar sobre a indústria extrativista, que você já viu um pouquinho no outro capítulo, sobre a indústria de base, indústrias de bens ou de capital e as indústrias de transformação de bens e de consumo. Essas são as indústrias que nós vamos trabalhar e conhecer cada uma de suas características. Então, vamos lá? Indústria extrativista são aquelas que extraem elementos da natureza. Então, você já sabe, de origem animal, vegetal ou mineral. Tudo que é produzido pelas indústrias extrativistas vão para a indústria de base. Nela, essas indústrias são aquelas que vão transformar essa matéria-prima da indústria extrativista em produtos para outras indústrias. Então, ela vai trabalhar aquela matéria-prima que vai servir ali que vai servir para outra indústria, que é a indústria de bens. A matéria-prima vinda da indústria de base, ela vai passar por um processo, na produção e ela vai se transformar em produtos para máquinas e equipamentos. Esses bens de indústria, elas serão também matéria-prima para a indústria de transformação de bens. Essa matéria-prima vinda da indústria de bens, elas vão passar por um processo de transformação que serão aqueles produtos que serão produzidos para o consumo em geral, como, por exemplo, as indústrias de carros, de alimentos, de tecidos, de equipamentos. Então, aqui, quando a matéria-prima chega na indústria de transformação, ela vai servir aqui para diversos fins, não é? Eu posso pegar equipamentos que são produzidos na indústria de bens para a produção de carro, para a produção de um equipamento, para a produção de tecido. Então, cada uma das indústrias, elas vão servir aqui, não é? No processo de produção, vai servir para outra. O que se extrai da indústria extrativista vai para a indústria de base. Na indústria de base, ela vai ser transformada e vai para a indústria de bens. Na indústria de bens, ela vai lá para a indústria de transformação, na qual ela vai produzir aqui equipamentos eletrônicos que serão utilizados. Nós temos também as indústrias de bens de consumo, que são divididos em indústrias de bens duráveis, que são aqueles produtos com grande vida útil, como os automóveis, os eletrodomésticos. As indústrias de bens de consumo também terão produtos que são bens não duráveis, que são produtos de bens de consumo perecível, como a indústria de alimentos, as indústrias farmacêuticas, e teremos também as indústrias de bens semiduráveis, que são aqueles produtos que são feitos para durar durante um tempo determinado, como a indústria têxtil, a de vestuário, a de cosmético. Então, dentro das indústrias de consumo, nós teremos 3, não é? Indústrias de bens duráveis, que são aquelas indústrias que produzem os nossos eletrodomésticos e automóveis, os não duráveis e os bens que serão semiduráveis. Toda a indústria que a gente já viu, todas elas, a gente também terá a indústria da construção civil, que são aquelas ligadas às edificações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. E todas essas indústrias que nós estudamos,
elas precisam ter um pensamento ecológico, porque tem algumas indústrias que elas poluem muito, seja a água, o solo ou até mesmo os resíduos que ela produz posteriormente depois do consumo. Então é preciso que as indústrias elas pensem no que fazer com o seu lixo, com o lixo que ela produz. Então é muito importante que elas construam usinas de compostagem, que são aquelas que vão transformar o lixo de origem animal ou vegetal em composto orgânico para a agricultura, e aquelas que vão produzir resíduos depois do consumo, como por exemplo as indústrias que produzem celular, que produzem bateria de carro, que produzem pilha, refrigerante. Elas também precisam pensar em instalar indústrias que possam separar, não é, o lixo, né? Associações que possam separar o lixo de acordo com a matéria-prima para ser reutilizado pela indústria. Então é importante a indústria, mas a gente não pode esquecer da necessidade de pensarmos no meio ambiente. Na sua atividade, você vai responder sobre tudo que a gente estudou na página 85 e amanhã, na nossa aula online, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Então, pegue o seu livro, revise o que são bens duráveis, não duráveis e semiduráveis. Pesquise também, estude também sobre cada tipo de indústria que você ouviu hoje nessa videoaula, ok? Faça um resumo, se for necessário, pode escrever esse slide no seu caderno para que você possa aprender. Então, meninos e meninas, eu espero que você tenha compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na aula online. Até lá, tchau!